as coisas de má vontade, só porque são mal remunerados ou subvalorizados, mas realmente existe uma preocupação com aquele paciente, somada a uma burocracia que faz parte desse sistema, porque são muitas pessoas, e que não permite a esse profissional acompanhar como se fosse um parente próximo, um por um, o que aconteceu, por que não veio, qual foi o tipo de problema, como pode ser resolvido, que alternativas podem ser dadas para aquele paciente. Então, muitas vezes, como profissional de saúde, eu me pego fazendo esse tipo de exercício que é proposto nessa obra. Me colocar no lugar do paciente para tentar, na medida do possível, oferecer o meu melhor dentro das minhas condições. Então, se eu não estou com um problema de saúde debilitante, incapacitante, que me impeça de ir trabalhar, eu não vou olhar para a janela e falar assim: ah, hoje está chovendo, acho que eu não vou. Por quê? Porque os outros pacientes que estão do outro lado do sistema estão contando comigo, com a minha presença lá, para que uma consulta, para que um atendimento, para que um trabalho aconteça. Então, qualquer imprevisto, não é que a gente não tem o direito de ficar doente ou de ter algum problema pessoal, mas a gente confia que dentro dessa lógica do sistema, as coisas têm que acontecer de uma maneira ou de outra. E raros são os profissionais que se colocam no lugar do paciente para falar: olha, essa pessoa pegou 3 conduções, acordou de madrugada para poder estar aqui comigo nesse horário e conseguir ter esse atendimento. Por isso, muitas vezes, a gente tem que levar em consideração que essas falhas, que esses imprevistos, eles, claro, são de responsabilidade humana, mas que também é uma via de mão dupla, né? Assim como os profissionais devem se colocar no lugar dos pacientes, os pacientes também, em algum momento, deveriam se colocar no lugar desse profissional que está fazendo, dentro da sua condição, o possível para estar lá, para cumprir com as suas obrigações, para cumprir com os seus horários, para cumprir com com a sua parcela de contribuição, com o seu conhecimento, para poder aliviar as dores e os sofrimentos dos pacientes. Então, em algum momento, vocês vão pegar, a gente vai pegar profissionais que não estão num bom dia e nem por isso deixam de ser bons profissionais. A gente vai pegar profissionais que estão sobrecarregados na sua rotina e que muitas vezes estão no limite de não conseguir deixar transparecer para esse paciente que não tem culpa disso. E muitas vezes a gente também vai pegar profissionais que estão com problemas pessoais, enquanto estão aliviando as dores alheias, e que nem por isso deveriam deixar de cumprir com amor, com gratidão, com
eficácia o seu papel ali. Então, esse livro, para mim, foi uma escolha muito sensível e acertada da intuição do José Antônio, por trazer para a gente essa reflexão, que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não para refletir. Então, eu espero que vocês aproveitem o conteúdo desse livro e que possam se lembrar dessas situações no seu dia a dia, quando estiverem nesses momentos de consulta, de tratamento, de algum tipo de atendimento, porque não só os profissionais de saúde, mas todo profissional que lida com o público passa por situações como essa, de colocar o seu profissionalismo acima da sua vida pessoal para poder colaborar, para poder melhorar, para poder contribuir da melhor maneira com o alívio dos problemas e do sofrimento das outras pessoas. Show, Mel, muito boa a tua colocação. É bom a gente ter esse contraponto, né, de alguém que, usando as palavras da Melissa, está do outro lado do atendimento, e não é uma experiência recente, ela está já há mais de 20 anos, né, no serviço público, e a gente conhece bem o processo. Só para arrematar, o que ela está citando é um aspecto cultural e educacional. Essas pessoas que não têm a preocupação, às vezes por motivos fúteis, claro que não estamos falando aqui daqueles que deixam de comparecer uma consulta agendada por motivos muito importantes. Mas há aqueles que são levianos mesmo, que simplesmente ignoram e, às vezes, até com uma razão concreta e importante, esquecem que podem ligar e avisar com 24 horas de antecedência, de maneira que o sistema possa remanejar e tentar antecipar uma consulta, porque tem que ligar para um paciente, ver quem está disponível para aquele dia, para aquele horário, para poder não ficar aquela lacuna no atendimento. Eu confesso que sempre fui extraordinariamente bem atendido no sistema de saúde público no Brasil há muitas e muitas décadas. Desde quando eu acompanhava a mamãe, que se tratava no Hospital das Clínicas, e ela passou por N fases ali, muitas vezes eu a acompanhei, até a fase terminal dela, mas ela sempre se tratou no Hospital das Clínicas, numa época em que o serviço público ainda era bem mais precário do que hoje. Não havia, então, o SUS, era o INPS, que depois virou o INSS, e, apesar disso, sempre eu pude perceber um atendimento humanizado. Mas aí cabe uma reflexão. A maneira e a forma de pensar e de sentir de cada um ao se dirigir a qualquer tipo de atendimento, não apenas no atendimento de saúde, mas a um supermercado, ao banco, a um posto de gasolina, no transporte público, no mercadinho da esquina, numa padaria, vai determinar o tipo de atendimento que nós vamos receber. Quando a gente vai mentalmente e emocionalmente com bons pensamentos, bons sentimentos, com educação, com bom humor, com empatia, a gente vai ser recebido, via de regra, com o mesmo tipo de projeção que nós estamos fazendo. Agora, há aquelas pessoas que, não apenas no serviço público, mas simplesmente por não gostarem de fazer
esse ou aquele tipo de coisa, já chega no lugar de cara feia, ou arrogantes, ou mal educados, grosseiros, depois vão reclamar que são mal atendidos. Eu estava vendo um caso aqui essa semana, um lugar que eu frequento com muita assiduidade, uma padaria próximo da minha casa, onde eu não sei os nomes, mas eu conheço todos os atendentes de todos os horários. Brinco com todos eles, rapazes, meninas, sempre tem uma palavra agradável, todos me tratam muito bem, sempre fui muito bem atendido. E uma pessoa próxima a mim diz que não entra mais lá porque o atendimento é péssimo. O que eu posso dizer? E isso acontece, via de regra, com todos nós. Então é importante a gente prestar atenção naquilo que nós projetamos quando nós nos colocamos diante de pessoas que, de alguma forma, vão nos prestar algum tipo de serviço ou cujo serviço nós somos dependentes. Porque isso vai determinar o tipo de atendimento que a gente vai receber. Vamos dar continuidade aqui, então. Diante de tantas questões controversas que envolvem o comportamento do profissional de saúde em geral, só um instantinho, Mel, deixa eu concluir esses 2 capítulos aqui, eu já passo para você de volta. Seja técnico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista ou médico, pergunta-se onde está a alma da medicina? Quando se fala em alma, quer-se dizer a essência do trabalho de saúde, o cerne que a um só tempo identifica e norteia o terapeuta, médico, enfermeiro ou trabalhador de qualquer área ligada à saúde humana. Onde está a ética ou o silêncio quando necessário? Onde o respeito em todos os campos de trabalho e mais, a conexão com o paciente ou consulente, a qual influencia largamente a sua recuperação. Ao abordarmos essas questões, outras emergem em nossas reflexões. A medicina resume-se tão somente a uma profissão a mais? Trata-se apenas de uma fonte de renda e lucros? Ou terá, na vida do trabalhador de saúde, outro significado? Poderá a medicina atingir mais além do que o campo físico? Não está na hora de interessar-se pela parte emocional do ser humano? E quando será que o profissional de saúde compreenderá que está diante de um ser espiritual inserido temporariamente numa experiência física? Pode-se esperar um comportamento que leve em conta a realidade espiritual interna, talvez até na formação religiosa do consulente? Essas são perguntas que merecem reflexão, embora não estejamos sugerindo que médicos afeitos à postura mais clássica se transformem em indivíduos espiritualizados ou espiritualistas. Essa proposta, que surge aqui na forma de perguntas e reflexões, faz apologia de um comportamento humano, do processo de humanização da medicina, muito mais do que advoga medidas espiritualizantes, tampouco religiosas. Portanto, caso alguém imagine que postulamos mudanças de religião por parte do profissional de saúde, não é isso que pretendemos, em definitivo, mas nos aproximar e descobrir a alma da medicina, disciplina que transcende em muito o mero tratamento de doenças e enfermidades. Descobrir a alma da medicina é, sobretudo, mergulhar na alma do paciente e saber considerá-lo como um ser humano e não como uma fonte de renda ou cobaia de experimentações duvidosas. Fala, Mel. Eu lembrei de uma situação que a gente presenciou, que eu fui em Detran e a moça que ia me atender, num guichezinho desse tamanho, de vidro, tinha uma plaquinha assim, ó, no cantinho, escrito assim:
a minha educação depende da sua. No começo, eu achei isso um absurdo, né? Porque a gente deveria, né, pagar o mal com o bem, a gente deveria não revidar na mesma moeda, mas, enfim, essa pessoa, de tanto ter sido maltratada, pelo visto, deve ter colocado essa regra para poder lembrar as pessoas da lei de ação e reação, da lei de sintonia vibratória. Então, quando você está numa boa vibração, num bom estado de humor, não existe motivo para maltratar ninguém. E aí ela está lembrando que, se essa for a regra, a recíproca é verdadeira. Então, E se é ela uma for bem verdade tratada, absoluta. ela vai tratar bem. Se ela for maltratada, ela pode descontar no atendimento, né? Fazer E a você outra também esperar, muito fazer demorar comum, o processo. que inclusive é oficial, desacatar funcionário público No no exercício exercício da da função, função é crime, dá pena de tá? reclusão por 1 a 2 anos. É uma pena que a gente tenha que usar a legislação para isso, porque a educação deveria ser uma premissa básica. Por isso que eu falei antes que nós temos um Exatamente. problema Eu grave passei, cultural e educacional. exatamente, eu passei por essa situação ontem e fiz cara de paisagem. E assim, por um motivo estúpido. A gente tem uma lista de presença com os nomes das pessoas que costumam frequentar cada dia e cada horário no CAPS. Então, na atividade da manhã, eu peguei uma lista da manhã e uma senhora que começou o tratamento antes do carnaval, ou seja, sexta-feira, 13, não estava com o nome na lista. Só que dentro dessa lista tem linhas em branco para a pessoa assinar o nome. Então ela me ofendeu, falou que a obrigação era minha de providenciar, que todo mundo consegue atualizar listas e que como que ela ia provar que ela estava participando da atividade faz tempo, desde antes do carnaval, sendo que o estabelecimento ficou uma semana fechado e reabriu segunda-feira, ou seja, ontem, né? E que era um absurdo o nome dela não estar na lista, que ela estava sendo obrigada a assinar. Aí eu disse para ela, eu falei assim, senhora, o seu nome não está na lista porque esta lista é uma lista antiga e nós fizemos várias cópias. Nós não vamos desperdiçar papel. Tem espaço para assinar do outro lado. Aí ela falou para mim que, que não importava que ela tivesse que assinar na lista que estava em branco, mas que a minha obrigação era ter colocado o nome dela na lista. Aí eu disse para ela: não sou eu quem digito a lista, eu não sou responsável pela lista. Não adiantou. Ela falou para mim que isso não era um problema dela, era um problema meu. E que eu que tinha que resolver. E por Eu aí falei: vai. ok, vou resolver e vou passar seu caso para a diretoria. Uhum. E aí foi se desenrolando uma situação que os outros pacientes ficaram desconfortáveis e disseram para ela: olha,
é normal. Às vezes eu também não acho o meu nome na lista e tenho que assinar. Levando-se em conta que no CAPS os pacientes não são lá muito normais. Exatamente. E aí eu pensei comigo enquanto eu estava respondendo essas questões para poder esclarecê-la, que eu falei assim, o que eu estou discutindo com uma pessoa que está fragilizada nesse momento e por isso ela está aqui, né? O que eu Uhum. estou tentando explicar? Aí eu falei para ela, vou passar a sua reclamação para a diretoria. Aí ela falou assim para mim, não é você passando para a diretoria que vai resolver o problema. O problema é que você tem que atualizar a lista. Bom, vamos lá, porque essa história não tem fim e é apenas Então, um de milhares, né? então a gente acaba muitas vezes relevando esse tipo de imprevisto. Por quê? Por fazer esse exercício de se colocar no lugar da pessoa, de se sentir excluída, de saber que a pessoa não está numa condição normal, Uhum. né? Bom, vamos lá. Infelizmente, na atualidade, em diversos países do mundo, as exigências sobre o profissional de saúde são tantas e a complexidade da vida cotidiana parece haver aumentado de tal maneira que o trabalhador da saúde se vê às voltas com pouco tempo e o máximo de pessoas a serem atendidas. Contudo, isso não deveria significar abrir mão da qualidade em nome da quantidade. Não se vê investimento na capacitação humanitária como deveria haver. Ao lado desses fatores de ordem administrativa, a ânsia por pagar contas, ganhar muito e galgar posições sociais faz com que certos trabalhadores de saúde se vendam de tal maneira que o paciente passa a ser visto como um meio, um objeto a mais a dar trabalho e requerer tempo e dedicação, os quais muitos não se julgam capazes ou não estão dispostos a dar. Por outro lado, os insuficientes ou maus investimentos na área da saúde, por parte dos governos e da administração pública, deixam a população descrente dos métodos tradicionais ou dos representantes legais de uma área que deveria ser uma das mais importantes no contexto humano e das ciências em geral. Este quadro agrava-se quando se depara com a quantidade de erros e omissões, o descaso e a falta de dedicação, consideração e comprometimento humano com o lado sensível do indivíduo. Como solucionar esses dilemas? Como enfrentar a falta de qualidade no serviço prestado ou, ainda, como estimular o trabalhador na área da saúde a se dedicar mais e despertar-lhe a vocação sacerdotal perante o ser humano? São perguntas que só poderão ser respondidas mediante um debate sincero e persistente, reflexões constantes e boa dose de abertura mental, de sorte que o indivíduo, o trabalhador da saúde, ou quem quer que se envolva com a saúde humana, em qualquer medida, esteja receptivo, ao menos, a refletir e considerar a importância de tais temas. Ou seja, é um assunto para ser discutido socialmente. E que cada indivíduo também se conscientize da importância disso para gerar aquele comportamento educado para receber também um tratamento educado. No futuro, a ciência será a religião mais contagiante, mais adotada e divulgada do mundo. No entanto, para atingir essa condição, a medicina deverá migrar de apenas curadora de corpos para um processo de espiritualização ou espiritualidade, não adotando crenças dessa nem daquela vertente religiosa, mas elegendo o ser humano como foco maior, como alvo ou rebanho a ser abençoado pelos sacerdotes da vida. As mesmas reflexões que levam a questionar os chamados curadores psíquicos
os terapeutas da alma e todos aqueles que, de alguma forma, de alguma maneira, se envolvem com a recuperação da saúde do espírito ou do psiquismo humano. Ousar adentrar esse domínio confiando somente na intuição, sem estudar, aprofundar-se, sem munir-se de ferramentas adequadas para uma abordagem transpessoal eficaz, constitui, além de um risco, uma imprudência. Se os médicos estudam anos a fio, pesquisam, especializam-se e ainda assim, às vezes, meramente conseguem acertar um diagnóstico, e esse fato já dá motivo de satisfação, quanto mais difícil é o exercício de cura por pessoas que pouco ou nada estudam, que não se investem em conhecimento, no conhecimento e depositam toda a confiança em pequenos cursos ou intuições, em alguns casos, mera imaginação fértil, desconsiderando os avanços realizados pela ciência ao longo dos anos. Né, Marina? Quanto tempo demorou o curso para fazer de Reiki? Quantas horas? Não entendi, desculpa. Quantas horas demorou o curso de Reiki que você e o grupo fizeram? Sábado passado nós fizemos o terceiro nível. Demorou 2 dias, o 1 e o 2, e um Não, dia. estou falando desde o princípio. Ah, bastante tempo. Desde, fora o empenho pessoal de cada um em buscar informações para complementar aquilo que não pode ser colocado no curso. Né? Sim, sim. Então, isso é responsabilidade, não apenas da instituição, mas de todos aqueles que se propõem a participar desse trabalho. Agora, tem lugares em que as pessoas simplesmente vão lá e começam a aplicar qualquer tipo de terapia, seja passe, seja um atendimento mediúnico, sem nenhum preparo, sem nenhuma formação, e, via de regra, dá ruim, né? Infelizmente, é isso que ele está colocando aqui. E a gente vê muito isso, viu, Zé? Eu sei, todos nós vemos. Há outro aspecto que também requer ponderação. Diz respeito à homeopatia, à antroposofia, às descobertas e aos experimentos no campo da medicina ortomolecular, entre outras especialidades, que vem ganhando corpo e reconhecimento nos últimos anos, o reiki, inclusive. Desculpem. Embora os avanços e o êxito notável de tais disciplinas complementares ou ramos da medicina, seus feitos não anulam, nem o pretendem em sua gênese, tampouco invalidam os progressos da medicina convencional. Seria muito bom considerar que todos são métodos complementares, não necessariamente excludentes. Ou seja, não negamos a eficácia da metodologia de Hahnemann ou de outros expoentes, defensores ou criadores de determinadas metodologias menos agressivas ou de eficácia energética muitas vezes comprovada e outras ainda em fase de experimento. Contudo, não podemos esquecer que a penicilina, as vacinas, os medicamentos de variada ordem e especialidade da alopatia salvaram milhões de vidas e as salvam ainda hoje, apesar das opiniões contrárias. Em grande número de casos, quando prescritos por um profissional competente e conhecedor da ciência médica e de suas implicações, os recursos alopáticos não somente devem ser aplicados, como estimulados diante da necessidade real. Onde está a alma da medicina? Será que se deve tratar o enfermo de maneira a prolongar sua dor, esperando resultados por vias das mais brandas, enquanto se pode estancar imediatamente o sofrimento a que está submetido? O que é o mais importante? Estancar a dor e o sofrimento ou provar que o método defendido por alguém é mais eficaz, brando e menos invasivo? No caso da dor humana, será ético ou construtivo esperar descobrir o que a dor tem a ensinar, qual a mensagem que a dor quer passar, ou,
ao invés disso, estancá-la quando há condições, interromper rapidamente o sofrimento, usando os recursos mais avançados que a medicina tradicional oferece. Ante uma infecção, uma pneumonia, o que é mais adequado? O que irá ao encontro da necessidade do paciente? Usar o antibiótico, que pode amenizar, curar ou erradicar o problema com maior rapidez, ou recusá-lo e lançar mão apenas da homeopatia, da fitoterapia e de medicamentos energéticos, enquanto se prolonga o sofrimento e se agravam os sintomas. Em muitos casos, a cirurgia benéfica pode ser o caminho ideal, em outros, o prolongamento da dor, em nome de uma metodologia mais branda, pode significar descaso perante os avanços científicos ou falta de comprometimento com o ser humano, quem sabe até não ter ideia da verdadeira dimensão da dor alheia. O que intento demonstrar nessas palavras é que se deve primar pelo caminho do meio, o meio termo, o equilíbrio ou o bom senso, pois Deus colocou o cérebro acima do coração para pensarmos primeiro antes de tomar decisões emotivas ou sentimentais. Gente, está completando 1 hora. Vamos encerrar essa parte, fechar essa sala e abrir a próxima? Todos sabem como fazer isso já, né? É só clicar no segundo link que foi mandado pelo grupo, tá? Estou fechando aqui. Faltando 2 ainda. Quem ainda não chegou. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Aproveitando esse intervalo. Fala, Pedrão. Hoje eu li esse segundo capítulo, eu achei bem interessante, viu, José? E até, por exemplo, eu graças a Deus, assim, nunca precisei tanto de problema, assim, ter que ir no hospital, né? Então, a gente acompanha, né? Até o exemplo que a Melissa falou aí, muitas vezes as pessoas têm aquela discriminação, assim, em relação ao atendimento público, e não é bem assim, né? Inclusive, já socorri algumas pessoas e levei, né? O atendimento foi muito bem dado, né? Agora, em paralelo, eu até esses dias eu vi, por coincidência, é uma coisa que eu faço muito, né? Igual a Melissa falou, tem que ser os dois lados, né? Além de ser o lado, assim, do médico, né? O pessoal fala que, até no próprio livro, aí mencionou, né? Que, por exemplo, hoje em dia, com o avanço, teve um avanço muito grande tecnológico, mas assim, diminuiu um pouco a humanização desse atendimento, né? Não, é lógico que não generalizando, né? Então o que a Melissa falou é importante, né? Tem os dois lados também, né? O paciente também tem que procurar entender, procurar, igual a Melissa falou, né? Se tem, por exemplo, se não vai dar para você ir, procurar saber. Isso aí já é hábito meu, entendeu? Já é hábito meu. Se eu tenho uma consulta, a primeira coisa que eu falo após a pessoa marcar a consulta, se tiver algum acontecimento inesperado, em quanto tempo eu posso desmarcar ou remarcar? Isso aí, para mim, já é um hábito, entendeu? E uma outra coisa também, né? A gente não pode só esperar um bom atendimento. Nós também temos que fazer a nossa parte, que é o mínimo possível é ser educado, entendeu?
Esses dias até eu li um artigo que eu achei interessante, é uma coisa que eu uso muito, assim, procuro também, tanto no pessoal quanto no profissional. São duas palavras que são muito usadas, né? Por favor, e no final eu agradeço, mesmo sendo quem atende, ou sendo quem está sendo atendido, no final eu falo obrigado, né? E toda vez que eu solicito alguma coisa, mesmo que é obrigação do outro, eu falo por favor, entendeu? E mesmo que tenha que repetir, né? Às vezes, por exemplo, eu assim, resolvendo um problema técnico, às vezes eu preciso de algumas evidências do outro lado, né? Do cliente. Aí eu peço, o cliente não mandou. Aí no outro dia a mesma coisa, poderia, por gentileza, me enviar essa informação que eu solicitei ontem, mesmo sabendo que ele poderia. Então, quer dizer, você, querendo ou não, mesmo que seja um cliente difícil, ele, como se diz, você desarma ele, você tira ele da resistência e ele fica mais flexível para ter um relacionamento melhor com você, cliente fornecedor, né? Então, de um modo geral, o lado humanitário tem que ser dos dois lados, né? A gente sabe, igual, atualmente, né, por exemplo, até pelo número de pessoas é muito mais difícil, igual falou assim, a evolução, como se diz, a necessidade de ganhar dinheiro, igual falou assim, ó, normalmente, por exemplo, as pessoas que acabam se formar em medicina, muitos, assim, vão para uma clínica particular com o objetivo de ganhar dinheiro. Infelizmente, assim, é lógico que tem as exceções, né? O lado humanitário da coisa, né? A gente gostaria de um atendimento mais completo, igual, às vezes eu presto atenção, né? Às vezes paro para ouvir minha mãe, né? Ela fala, ó, hoje eu fui no médico, ele não perguntou só daquele sintoma que eu estou sentindo, ele perguntou como que foi na minha infância, como que foi após o casamento, eu senti alguma coisa, eu tinha alguma tensão de ter saído do seio da minha família, como que era o relacionamento com o marido, justamente para resolver um problema que não tem nada a ver com aquela parte sentimental e familiar, né? Então, ele procurava, como se diz, ter um entendimento histórico mais emocional da pessoa para chegar na causa raiz daquela doença daquele momento. Então, quer dizer, isso aí é lógico, assim, esse aí seria o ideal, né? A gente pegar um médico, assim, que traça todo esse histórico, assim, como se diz, da pessoa, é muito difícil, entendeu? Porque, como sabemos que atualmente, né, é muita gente para tratar, e às vezes não dá tempo de ter todo um atendimento que seria VIP ideal, não é nem com todo médico, mas é aquilo que a Melissa falou, a partir do momento que a gente, enquanto paciente, também sermos educados, a gente facilita o outro lado também. Esse é o meu entendimento. Pedrão, aí entra mais uma vez eu ressalto, é uma questão educacional e social. Na minha infância e para os meus filhos, e até muito recentemente, era muito comum nas famílias ensinar às crianças, logo que elas começavam a falar, as duas palavrinhas mágicas, por favor e muito obrigado. De um tempo para cá, isso deixou de ser explicado. Então, a gente vem tendo gerações cada vez mais mal educadas e mal agradecidas. É uma questão de inteligência emocional também. Fala, Mônica. Boa noite para todos. Noite. Eu queria só dar um exemplo, por exemplo, na Espanha, né? Minha família está na Espanha, minha irmã nesse momento está na Espanha, e lá a medicina é um pouquinho diferente, né? Não é como o SUS aqui, né? As pessoas pagam uma taxa pela medicina, mas para vocês terem ideia, os medicamentos que, por exemplo, minha irmã usa, ela paga para o governo 60 centavos, coisas assim, né? E lá a medicina é assim, você tem um médico para o bairro, e aí tudo que você tem de atendimento, primeiro você tem que passar no médico do seu bairro, o médico que te atende, o médico que conhece todo o seu histórico, para depois ele te encaminhar para alguma especialidade, ou seja, ainda é um pouco, vamos falar assim, humanizado, porque ele tem todo um histórico do seu atendimento, aquele médico, né? Só que ainda a gente está tratando a doença,
né? A gente não está tratando a saúde, né? Lá ainda tem um pouquinho melhor, porque, por exemplo, lá minha irmã faz controle de peso, controle de pressão, controle de tudo antes de ter doença, né? Então, assim, ela é uma pessoa idosa, tem quase 80 anos, mas cada 2, 3 meses ela é obrigada a ir no posto de saúde, medir pressão, medir diabetes, medir tudo isso. Então, ainda se cuida um pouco mais da saúde antes da doença, né? Eu acho Profilaxia. que a profilaxia, eu acho que aí está a grande questão, que a nossa medicina virou, como você já falou, um mercado, né? Virou financeiro. A gente foi obrigado a engolir esses planos de saúde particulares, que é um absurdo, já que a gente paga nossos impostos para saúde e educação. Eu não concordo muito de que a saúde tem os investimentos necessários, não tem os investimentos necessários, porque no Brasil a gente é obrigado a destinar 50% para a saúde e educação, né? Então, é um dinheiro muito grande. Eu participei da Prefeitura de Taboão da Serra na habitação, e eu sei quanto é o valor da saúde e educação, do valor que entra, né? Então, não é pouco, né? E me Mas o que surpreendi, chega na ponta não chega à metade desse percentual, a gente sabe disso. mas o dinheiro é grande, né? Então, o problema não é o valor, São o os problema ministérios e secretarias mais cobiçados, exatamente, né? exatamente porque tem os maiores verbas. E é onde tem os Exato. maiores níveis de corrupção, lamentavelmente. Tem Então, muito então, dinheiro, a corrupção também é grande. então, assim, você percebe que tudo gira em torno do financeiro. Então, não é que a gente perdeu muita humanização, tal, que isso, para mim, eu acho que a gente não tem um atendimento humanizado. Minha irmã é do Taboão da Serra, está fazendo um tratamento longo, porque ela fez bariátrica e ela precisava fazer um exame por causa da pressão, que descontrolou toda a pressão, porque ela emagreceu 30 quilos, né? E ela não conseguiu marcar. Então, não é assim tão fácil falar que vai conseguir marcar, não consegue. É assim, é um remédio de pressão, uma coisa assim de urgência, e não consegue. Então, assim, a gente inverteu os valores, né? A gente inverteu. A gente cuida da doença, não cuida da saúde, e a gente priorizou financeiro ao invés do ser humano. Eu vejo bem resumidamente que nós estamos nesse ponto. E quando a gente fala, como você falou no começo, a medicina chinesa a gente não pode nem comparar, porque o deles é diferente, isso é uma coisa que me surpreende muito, porque hoje o que eu avalio da China em si, como governo chinês, é uma coisa muito rasa, né? Mas cadê a medicina tradicional chinesa, que era espetacular, né? A acupuntura que a gente vê, né? A Isso medicina está mesmo. incluso no imaginário popular e nos hábitos culturais de toda a nação. Pois Então, é, muito pouco chega ao plano hospitalar, porque grande então, parte da prevenção e cuidados são feitos com técnicas da medicina convencional. é, Agora, a ciência médica na China, hoje, é uma das mais avançadas do mundo, e pois é, ela não é mercantilizada. Não tem planos de saúde particulares, não tem hospitais particulares, tem médicos e consultórios, mas hospitais não, todos são estatais. pois é, o que deveria ser, né? Que é um absurdo a gente ter privatização de hospitais, Da né? De saúde. medicina, né? Mas é Faz isso, parte. eu acho que essa é a questão, que a gente inverteu tudo, né? E aí a Isso gente em termos, viu, continuou Mônica? Eu continua. concordo com você em tese, porque realmente quando você precisa de um exame específico, né, ou uma cirurgia específica e depender do SUS, a gente sabe que as filas de espera são imensas e, por exemplo, o Taboão da Serra, comparado com São Paulo, é 3 vezes mais demorado. Minha irmã mora em Taboão e ela chora até hoje porque ela deixou de ser atendida no posto aqui próximo, perto de casa. Agora ela está querendo mudar, não de casa, mas como tem um imóvel aqui, ela está querendo mudar a carteirinha dela
para voltar a ser atendida aqui, que é São Paulo. O posto daqui, próximo de casa, é um posto que a gestão e treinamento da equipe é feita simplesmente pelo Einstein, assim como a de Paraisópolis. Nenhum dos hospitais privados ou de planos de saúde que eu frequentei com outras pessoas ao longo das últimas décadas tem metade, vai para não exagerar, do conceito de humanização de atendimento que eu encontro no posto de saúde aqui perto de casa. O cuidado das ADs que vêm aqui uma vez por mês, batem em casa, de porta em porta, conversa, blá, blá. A atenção quando você chega lá, seja numa emergência, seja para um atendimento de rotina, para agendar, para fazer um exame, para colher material, é muito, mas muito melhor do que no Santa Maggiore, do que no São Luís, do que no Einstein, por exemplo. Hospitais que eu conheço bem, porque acompanhei muitas pessoas que têm planos de saúde que usam esses hospitais também. Eu me sinto melhor atendido aqui, no posto de saúde do bairro, ao lado de casa, do que nos hospitais particulares que tem aqui na região. Então, isso é muito relativo. Agora, é claro que eu precisei não, eu achei importante fazer uma tomografia de abdômen algum tempo atrás, e eu esperei 45 dias para fazer. Mas no dia, eu cheguei, não aqui, fui lá na Santa Casa, em Santo Amaro, cheguei lá, fui atendido exatamente no horário, o exame foi feito em poucos minutos, e em 15 minutos eu saí de lá com o resultado na mão e o laudo atendido pelo médico. Vai fazer isso no Hospital da Prevent Senior aqui na Francisco Morato e ver, primeiro, quanto tempo vai demorar para você conseguir a autorização para fazer o maldito do exame. Segundo, ver se o plano cobre. Depois, agendar um local. Aí depois você vai pegar o resultado online depois de 15 dias. Gente, é a realidade. Bom, vamos dar continuidade aqui, senão a Marina tem razão, o capítulo é longo. Vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouquinho para tentar acabar com ele, se for o caso. Quando o profissional de saúde mudar de posição e estiver ele como paciente, será a vez de avaliar sua metodologia, suas atitudes e suas reações. Se cada médico ou trabalhador de saúde se submetesse ao tratamento de algumas enfermidades por um sistema público de saúde precário, enfrentasse filas quase intermináveis à espera de um atendimento, de exames ou de uma simples vaga numa clínica qualquer, por certo, teria outra visão de sua relação com o paciente. Isso se aplica principalmente ao legislativo, ao executivo e ao judiciário. Eu acho que todos deveriam ser obrigados, é funcionário público? Então é obrigado a usar o serviço público, é proibido ter plano de saúde privado. Mas isso é uma digressão. Caso fosse possível esse mesmo profissional enfrentar um câncer, com todos os desafios com que se defronta uma pessoa comum em busca de socorro médico, se porventura fosse portador do HIV, com algumas de suas consequências, e ficasse em busca ou à espera de liberação de tratamentos por parte das seguradoras de saúde, quem sabe ainda, se permanecesse internado numa enfermaria qualquer de algum hospital geral, com certeza modificaria sua forma de se relacionar com os futuros pacientes e entenderia melhor o que propomos à reflexão. Quando uma pessoa que defende de maneira intransigente o uso de metodologia mais branda, tais como a homeopatia ou outras terapias complementares, vir um de seus familiares ou vir-se pessoalmente acometida de um processo infeccioso, ou então receber a indicação de cirurgia ou tratamento quimioterápico ou radiológico, entre outros exemplos, talvez compreenda que nem sempre a posição radical é o melhor caminho. Quando alguém que endurece sua posição
ao rechaçar ou menosprezar os avanços da ciência de modo geral, estiver diante de uma ameaça grave à saúde, muito provavelmente perceberá que a conciliação de variada metodologia para a manutenção da saúde constitui o caminho mais adequado. Descrevo esses cenários apenas para enfatizar que, em nenhum momento, cabe-nos desprezar as conquistas da medicina tradicional, evitando-a com fervor fundamentalista, tanto quanto seria leviano afirmar que tratamentos de caráter energético sejam inócuos, não produzem efeito. Por que razão, em vez de um método eliminar o outro, ou ambos competirem entre si, não podem simplesmente aliar-se? Necessariamente, não é preciso ser radical em nenhum dos casos. Não se trata de recursos incompatíveis, absolutamente. Há sempre o caminho do meio, do bom senso, desculpe, sem que seja prolongado de modo indefinido o sofrimento do paciente. Outra coisa importante, hoje, boa parte da medicina como ciência, no Brasil, melhor do que em quase todos os outros países do mundo, aceita tratamentos complementares e muitos deles, inclusive, estão já no pacote de serviços prestados pelo SUS. O Reiki é um caso. Tem vários outros. Como podem notar, meus irmãos, não defendo com minhas reflexões nenhum tipo de radicalismo em termos de tratamento, seja ele espiritual, tradicional ou complementar. Meu objetivo é fomentar o debate, provocar uma tempestade cerebral, da qual possa emergir algum conteúdo em que o ser humano seja mais importante do que a metodologia empregada, e em que a dor e o sofrimento sejam mitigados tanto quanto possível. Em qualquer situação, precisa-se rever urgentemente a postura dos trabalhadores da saúde humana, analisando-se onde está a alma dessa medicina praticada pelos meus irmãos. O que é mais importante? Tratar a doença ou amparar o doente? O que é mais urgente e principal? O dinheiro que o paciente ou consulente tem para investir no tratamento ou a busca por um tratamento adequado à realidade do indivíduo, de modo a não negligenciar socorro? Atenuar, amenizar ou eliminar o foco da dor para que o paciente tenha mais qualidade de vida ou dispensá-lo, no caso não disponha de meios financeiros. Tentar métodos mais brandos, embora eficazes, mas com efeitos mais lentos, ou aplicar os recursos da ciência médica para deter a dor e depois passar a utilizar terapia mais amena, visando garantir a qualidade de vida. São perguntas como essas que devem ser respondidas a fim de se encontrar uma resposta que considere mais o ser humano que o método. Repetimos, quando o trabalhador de saúde estiver na posição oposta, quando for ele o paciente e enfrentar as diversas dificuldades desencadeadas no dia a dia para curar-se, para tentar de alguma maneira suavizar sua dor, talvez se tenha uma melhor visão do que falamos, isso é, da importância de humanizar as relações entre trabalhador de saúde e pacientes. Isso não quer dizer que menosprezemos as dificuldades apresentadas no trato com o paciente. Não raro, os traços que fazem parte de sua natureza, de seu caráter, as características de sua personalidade, muitas vezes tão incômodos, são indigestos à convivência com qualquer um, mormente quando despeja o mal-estar emocional e a incompreensão sobre o profissional de saúde, que é exatamente o que a Melissa estava comentando. Sem contar as ocasiões em que a falta de educação ultrapassa os limites do bom senso e da convivência pacífica, novamente. Mas esses casos, que não são raros, devem ser estudados em conjunto pelos profissionais,
procurando soluções, quem sabe, mais firmes, porém não desrespeitosas. Exatamente o que a Melissa citou no caso que ela passou ontem. Sobretudo, que não interfiram na qualidade do atendimento daqueles que não guardam relação com os excessos de alguns. Em todo caso, o sistema precisaria, de alguma maneira, ser mais humano, considerando as necessidades de acolher, ao invés de afastar ou dispensar. Há ainda outro importante aspecto a considerar que se refere às condições e aos instrumentos colocados à disposição dos profissionais de saúde. Por vezes, exigem-se deles resultados de desempenho que, dado o contexto, tornam-se inatingíveis. Frequentemente, as condições de trabalho são desrespeitosas e mesmo ultrajantes. Em muitos lugares, assistimos ainda à desconsideração com a pessoa do médico, do enfermeiro e dos demais trabalhadores da área. Não devemos perder de vista que se está diante de pessoas que são apenas humanas, embora alguns pensem o contrário. Não obstante o conhecimento relativo que possuam da natureza física do corpo humano, e alguns até mesmo da natureza energética, não podem fazer milagres. Operários de saúde não são escravos de um sistema social, tampouco da carreira na qual militam. Como humanos, precisam se refazer, dispor de determinadas condições de trabalho, ser respeitados nas conquistas e nos critérios que permitam exercer sua função com um mínimo de qualidade. Isso é o processo de humanização. O processo de humanização também passa pelo tratamento dado ao trabalhador da saúde, que muitas vezes tem que fazer malabarismos para conseguir desempenhar sua função com respeito pelo ser humano. Tendo isso em vista, não há como despejar no trabalhador da saúde a indignação, nem cobrar dele a falha que é de ordem administrativa, da competência de outros profissionais e órgãos que são os verdadeiros responsáveis pela precariedade dos recursos. Não é você que faz a lista, né, Mel? Seria bom compreender que o trabalho exercido por profissionais de saúde depende enormemente dos instrumentos à sua disposição e dos recursos financeiros bem geridos pelo sistema de saúde, a fim de que o trabalho seja realizado dignamente. É preciso levar em conta que, quando o trabalhador de saúde é submetido por um sistema falido na administração dos recursos públicos a trabalhar em condições desumanas, é ele quem se expõe perante a população e, assim, dá a cara à tapa. Em países onde essa situação ocorre, quem dera aos governantes, desde o presidente àqueles que administram diretamente os recursos que deveriam ser dedicados à saúde, pudessem enfrentar filas, buscar tratamento nos postos públicos de saúde ou se internar numa enfermaria em caso de necessidade, e vissem como o povo enfrenta o dia a dia de suas dores. Quem dera também que houvesse uma consciência maior quando esse mesmo povo escolhe seus governantes. Esse é o ponto-chave que a gente tem que ter consciência. É termos responsabilidade, empenhar tempo, atenção para escolhermos os nossos governantes, não ficar catando tantinho no meio da rua na hora de votar. Esse é talvez o mais cruel dos conceitos da nossa política, essa falsa democracia que a gente tem aqui. Mas a responsabilidade é do povo, e não daqueles que fazem as leis, porque eles legislam em causa própria. Nós é que escolhemos mal. Quem dera também que houvesse uma consciência maior quando esse mesmo povo escolher seus governantes, seus representantes eleitos,
ou quando ocupa cargo na esfera pública, para que houvesse uma verdadeira mudança de paradigmas na condução desses e dos demais problemas, que só se resolverão quando as pessoas agirem em conjunto, procurando selecionar melhor aqueles que se alojam no poder público. Até lá, temos que nos ver às voltas com a necessidade de melhorar sempre, de humanizar mais e incentivar ao máximo para que as pessoas possam se tratar com maior respeito e consideração. O campo da saúde humana é um verdadeiro sacerdócio, no qual o médico ou o terapeuta é aquele que deveria administrar o sagrado em nome do povo de maneira mais humana e respeitosa possível. Uhul, conseguimos, Marina. Na tisca, é longo, mas deu tempo e com bastante comentários, né? Temos ainda 3 minutinhos, gente. Alguém tem mais algum complemento, alguma coisa a dizer? Tchararã, dou-lhe uma. Fala, Mônica. Aproveitar só para não perder o gancho, né? Esses avanços de pesquisa, como teve da doutora Tatiana, né, da recuperação celular nervosa, né? Só que daí a gente vê, assim, essa pesquisa tem 25 anos, né? A gente nem sabia, vamos falar assim, em que pé estava essa pesquisa, e eu vi que eles deram muita ênfase à questão da patente, né? A gente tem patente brasileira, a gente perdeu a patente internacional, ou seja, volta-se de novo. Há 25 anos, alguém teve uma luz que poderia ter esse caminho da regeneração, do tratamento e tal, guardou isso, as 7 chaves, vamos falar assim, né? Usou os recursos do poder público para fazer as pesquisas, em determinado momento os recursos foram suspensos, né? A pesquisa praticamente vai a passos engatinhando, e aí a gente segura essa informação, né? Não compartilha essa informação pelo mundo internacional, porque a gente quer que a nossa pesquisa dê certo. Então, assim, volta de novo a dizer assim, como a gente é mesquinho, né? Como a gente é um pensamento, assim, graças a Deus ela conseguiu ter os resultados e tal, mas, poxa, há 25 anos a gente já tem essa, vamos falar assim, vamos falar, quase, né, a certeza, vamos falar assim, a gente descobriu isso, que há 25 anos a gente guarda essa informação, e quantas coisas mais estão aí sendo estudadas que a gente não sabe, né? Então, assim, realmente essa humanização mesmo, ou ainda, realmente uma coisa que precisa ser melhor estudada. Assim, e extrapolando essa questão só de não ser a medicina da alma, isso serve para tudo. Eu trabalho em obra, a gente vê as condições desumanas que a gente ainda se submete em obra, e o cliente também não está nem aí, né? As pessoas não estão nem aí em que condições a gente vai trabalhar. Ela só quer a obra dela pronta, bonita, cheirosa, né? Então, assim, isso... Só uma acho coisa, Mônica, gente... com relação a lá na mina, eu não gravei o nome aí. Muita euforia, muito ufanismo, e isso está muito longe de uma comprovação científica revisada por pares, tanto que não foi nem publicado nenhum paper ainda, tá? Estão jogando muito confete em cima disso, muitos holofotes, porque tem interesse em grana envolvido atrás disso. Mas os cientistas que trabalham na área há 40, 50 anos ou mais estão se mantendo em reserva, nenhum deles se manifestou até agora. O único que eu ouvi falando a respeito foi o Nicoleles, numa entrevista ontem, o Miguel Nicoleles, e ele é um dos 10 maiores do mundo hoje. Ele falou, eu prefiro não abrir a minha boca, por enquanto não foi feito teste com duplo cego, não foi feito teste com grupos de controle por tempo exagerado, lesões de medula, em muitos casos, elas
se recuperam naturalmente sem nenhum tipo de tratamento. Então, por enquanto, é muita euforia para pouco resultado. Vamos aguardar, tem alguns anos ainda, até que isso seja efetivamente comprovado. Isso é mídia, isso é interesse financeiro, não é descoberta científica. Desculpa eu fazer esse detalhe, porque é muito importante. E você vê em todas as redes sociais, a doutora Tatiana é heroína nacional. Não tenho nada contra ela, eu nem a conheço, nunca tinha ouvido falar dela. Pode ser que seja realmente uma cientista brilhante, como teve aquela outra que no início do Covid começou com uma linha de tratamento lá no Hospital das Clínicas, comprovou resultados imediatos e foi defenestrada. Nunca mais ouviram falar daquela mulher. Então, há muita coisa dentro desse meio da medicina que é nojenta demais para a gente discutir aqui. Não vamos prolongar isso mais agora, porque a gente já estourou o horário, e eu quero primeiro, obviamente, agradecer a todos vocês aqui por terem a paciência de nos acompanhar esse tempo todo. Aqueles que vão nos acompanhar depois, peço desculpa por esses gaps aí na gravação, foram falhas de equipamento que, infelizmente, acontecem, então, além do nosso alcance. E vamos pedir à nossa querida Mãe Maria que estenda seu manto de luz sobre todos nós, para que tenhamos uma noite de paz, de conforto, de repouso, que possamos refletir sobre tudo aquilo que aprendemos ontem e, na medida do possível, colocarmos em prática no nosso dia a dia imediatamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos, uma ótima Graças noite a Deus. e até a próxima Boa feira, semana. se Deus quiser. Boa noite, obrigada. Boa noite, Uma boa obrigada. semana. Boa noite a todos. Gratidão pela aula maravilhosa. Valeu, Cláudio. Ali está um desses moradores que foi ver como é que estava a casa da mãe. E aí, menina? Tudo bem com você?